Olá, tudo bom? Existem muitos idosos por aí que dão um banho em muita gente mais jovem. Tem idosos com 80, 90, 100 anos caminhando todo dia, fazendo as coisas no dia a dia com autonomia, tendo uma memória e um cérebro forte e ativo. E muita gente pensa, ai que sorte, isso é pura genética. Não é bem assim. Os pesquisadores descobriram que tem 4 bactérias que vivem no intestino desses idosos que contribuem muito para todas essas melhoras de saúde, imunidade blindada, memória afiada, glicose sob controle e envelhecer com total autonomia. Hoje eu vou te falar quais são essas 4 bactérias e, melhor ainda, o que você tem que comer para alimentar essas bactérias e fazer com que elas cresçam aí no seu intestino. Você vai amar esse vídeo, fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, conta para mim aqui nos comentários, quando você pensa em velhice, o que mais te preocupa? É depender dos outros? É não lembrar mais das coisas, né? Ficar sem essa autonomia intelectual ou ter problemas de saúde físico? O que mais te preocupa, o que mais te causa angústia? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Quando a gente pensa nessa questão do intestino, do envelhecimento, um dos principais erros é a gente assumir que o intestino funciona só para absorver comida e eliminar os excrementos mesmo, né? Ele é praticamente o nosso segundo cérebro. O intestino é lá no intestino que é produzida a grande maioria da serotonina do nosso corpo, que é o neurotransmissor que regula o humor, a disposição e a saúde mental também. Então, quando o intestino vai mal, o cérebro e o foco também vão se prejudicar. Existe também um problema silencioso que cada vez mais os cientistas estão estudando, que é o inflamegging, a inflamação crônica de baixo grau que está associada ao envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, a comunidade de bactérias ruins do nosso intestino tende a aumentar. Isso está cientificamente comprovado. E a barreira do intestino, com isso, acaba ficando mais fraca, vazando. E aí, com isso, também substâncias inflamatórias que não deveriam cair na nossa circulação. E isso acaba sendo um dos combustíveis para diabetes, pressão alta, perda de massa muscular, dores nas articulações e até mesmo declínio cognitivo, ou seja, falta de capacidade intelectual para fazer as coisas que a gente fazia facilmente antes. A diferença que os pesquisadores conseguiram comprovar nesses idosos centenários é justamente essa. Eles conseguem ter essas bactérias do bem que travam essa inflamação aí no organismo, ou seja, eles usam as bactérias, a microbiota intestinal do bem como escudo. Vamos começar falando quais são essas bactérias e o que você pode comer aí na sua rotina do dia a dia para alimentar elas e deixar seu intestino mais protegido e mais saudável. A primeira bactéria que virou a queridinha dos cientistas de Harvard é a Akkermansia mucifera. Imagina que o seu intestino é revestido por uma camada de gel. Como a gente pinta uma parede assim, com algum tipo de verniz para proteger contra a umidade, sabe? Quando a gente come açúcar, ultraprocessado, toma álcool ou remédios em excesso, esse gel descasca e o intestino pode vazar, como eu te expliquei antes. A Akkermansia vive exatamente nessa camada e trabalha como se fosse uma equipe de reforma, assim, 24 horas por dia, raspando o gel velho, fazendo o corpo fabricar mais barreira protetora bem novinha para proteger o intestino. Então, os centenários têm um alto nível dessa bactéria, o que garante para eles menor gordura abdominal, excelente sensibilidade à insulina e, inclusive, proteção contra toxinas. Então, como a gente pode cultivar essa bactéria tão importante? Ela se alimenta muito de alimentos que têm muito polifenol na sua composição. Então, uva escura, romã, cacau puro acima de 70%, chá verde diariamente, mirtilo, amora, essas frutas vermelhas são ótimas fontes de polifenóis. E o principal, cortar o excesso de alimentos industrializados que destroem essa camada do muco também acaba sendo fundamental. A segunda bactéria é a Fecalibactéria. Essa é uma das maiores marcadores de juventude do nosso corpo. Ela é considerada a mais poderosa, a mais eficiente produtora de butirato no nosso organismo. E o butirato é um ácido graxo de cadeia curta que serve de super combustível justamente para as células do nosso intestino. O butirato ele age acalmando o sistema imunológico, ele repara a mucosa e ele é um poderoso anti-inflamatório natural. Na maioria das pessoas, a Fecalibacterium despenca com o passar dos anos, mas nos centenários super saudáveis ela continua em níveis altíssimos. Então, como é que a gente pode alimentar a Fecalibacterium? Ela gosta muito, ela busca muito as fibras solúveis e os fermentáveis. Tudo que fermenta no seu intestino
é uma ótima comidinha para ela. Então você tem que colocar na rotina diária feijão, lentilha, grão de bico, aveia, linhaça, semente de chia e também outros alimentos ricos em inulina, como a própria cebola, o alho, alho poró, aspargos, o próprio psyllium é uma ótima fonte de fibra solúvel. Então quando você pensar na Faecalibacterium, pensa nas fibras solúveis, capricha no dia a dia nelas e lembra de bastante água também, né? Para dar uma boa turbinada nela no seu organismo. A terceira bactéria é o Caelibacter e ela aparece repetidamente nos estudos de idosos com excelente saúde metabólica. Embora a ciência ainda esteja descobrindo todos os segredos dela, a gente sabe que ela é especialista em processar o amido resistente. Ela ajuda a reduzir drasticamente a resistência à insulina, evita o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura perigosa que fica dentro ou perto dos órgãos, sabe? E reduz os marcadores de inflamação. Então ela é super poderosa. Como, né, cultivar essa Caelibacter no nosso intestino? Quando a gente cozinha arroz, batata, mandioca, macarrão, até mesmo pão que a gente utiliza, né? E depois coloca para gelar na geladeira por algumas horas ou até no congelador, a estrutura desse amido muda. Ele vira um amido resistente, ou seja, ele não vira açúcar tão rápido no sangue, passa direto para o intestino grosso e vira o banquete preferido para o Caelibacter. A biomassa de banana e a banana verde também são excelentes fontes desse combustível. Então a minha dica é: cozinha o arroz, o macarrão, qualquer coisa assim, leva para gelar ou para congelar. O pão que você compra, pão de forma de boa qualidade, você pode congelar. Ou melhor ainda, faz seu pão em casa, assa ele e congela. Na hora de comer, você bota na torradeira ou esquenta o arroz no micro-ondas, na panela, onde você quiser, para consumir. Eu tenho um vídeo inteiro falando mais sobre essa questão do arroz. Esse vídeo tá bem bacana, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Tem ainda a bactéria 4, que na verdade elas são do mesmo grupinho, é o Doribacter e a Kristenella. Então esse é o nosso feixe do grupo de elite, né? A Kristenella é fortemente associada com pessoas de baixo índice de gordura corporal e metabolismo acelerado. E o detalhe é que ela, tadinha, ela não gosta de solidão, ela prospera mesmo quando o intestino tem uma enorme diversidade de outras bactérias do bem. Já o Doribacter, ela é especialista em produzir compostos protetores como o acetato e o propionato, modulando a resposta inflamatória para o corpo não atacar a si mesmo. Então, para a gente conseguir ter essas bactérias no nosso intestino, a palavra-chave é diversidade alimentar. Quanto mais variada for a sua alimentação da semana, mais rico fica o seu ecossistema. Então, se você é aquela pessoa que come sempre as mesmas coisas, 3 ou 4 alimentos todos os dias, pode ser que fique mais difícil para você crescer essas bactérias do bem. A gente tem que falar também de uma questão muito interessante com relação ao estilo de vida desses idosos, né, desses centenários. Então não é só a comida que alimenta ou mata essas bactérias. Eles moram nas chamadas zonas azuis, como Okinawa no Japão, Sardenha lá na Itália. Eu tenho um vídeo falando sobre as zonas azuis, esse vídeo é muito legal, uma desta parte, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. E eles compartilham, independente da região do globo que eles morem, 3 pilares comuns. Primeiro é o movimento diário, gente, atividade física constante, caminhar, cuidar do jardim, subir e descer a escada, aumenta a diversidade de bactérias benéficas no intestino. O sedentarismo, ele enferruja o tubo digestivo, né? Digamos assim, então a gente tem que se mover. Segunda coisa é o controle do estresse. O estresse crônico libera o cortisol, a adrenalina, e o excesso de estresse, o excesso de cortisol destrói essas junções do intestino e mata as bactérias boas. Então, controlar a ansiedade, controlar o estresse, o mau humor também é super importante. E a terceira coisa é o sono reparador. O intestino, ele tem um relógio biológico e dormir mal altera a microbiota e favorece as bactérias inflamatórias. Então, isso também está relacionado a você conseguir cultivar as bactérias boas. Um erro muito comum que as pessoas têm, quando a gente fala assim, vamos melhorar as bactérias do intestino, a pessoa associar nos suplementos probióticos, em cápsula, em pozinho, vai correndo na farmácia, comprar e tomar. Esse é um grande erro, porque você tentar colonizar o seu intestino sem ter a alimentação dele, sem ter as fibras, os alimentos probióticos, os prebióticos que eles gostam de consumir, não vai adiantar. É a mesma coisa que você pegar e jogar semente cara no cimento, no concreto, não adianta. Então, o ideal é que a gente faça o consumo dos probióticos naturais, kefir, iogurte, repolho fermentado, pepino, picles. Eu tenho uma playlist deles aqui, mas também consuma os prebióticos, que são as fibras dos vegetais, os polifenóis que eu te falei antes. Então, isso tudo vai ajudar você a ter mais variedade dessas bactérias boas
e garantir que elas cresçam bem. Me conta aqui embaixo, então, o que você vai mudar hoje mesmo na sua alimentação para garantir essa melhora? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.